Olá, meus caros alunos do quarto ano do curso de Direito. Espero que esteja tudo bem com vocês. Voltamos então para continuar o estudo da responsabilidade civil do fornecedor nas relações de consumo. Nós estudamos nas últimas aulas, na semana passada, a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. E hoje nós vamos estudar a responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Nós vimos que o CDC dá um tratamento diferenciado, trata em seções separadas a responsabilidade pelo fato, da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Muito bem? A responsabilidade pelo fato, vamos relembrar, aponta para os responsáveis pelos danos causados em razão de um defeito constante de um produto ou de um serviço. Então, nós temos aí um defeito que gera resultados extrínsecos ao produto ou serviço, que atingem o patrimônio material e ou moral do consumidor. Ao passo que o tratamento da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço diz respeito ao problema intrínseco deste produto ou do serviço, que não atinge, portanto, o patrimônio material e moral do consumidor, a não ser pela inadequação ou pelo vício de quantidade ou pelo vício de informação do produto e do serviço em si. Portanto, extrínseco fato do produto, intrínseco vício do produto e do serviço. Muito bem? Bom, além disso, nós vimos também que o Código de Defesa do Consumidor, quando ele faz essa diferenciação entre responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, ele dá um tratamento diferenciado, ele indica as responsáveis diferentes no que diz respeito ao produto, né? Então vamos lembrar aqui que o responsável pelo fato do produto é o fornecedor originário, que é o importador, o construtor, o fabricante. Exclui-se, a princípio, o comerciante da responsabilidade pelo fato do produto. Ao passo que, quando ele aponta os responsáveis pelo vício do produto, ele usa a expressão, o termo, o gênero fornecedores. Fornecedor de produto responde, né? E ao passo que no artigo 12, quando ele fala dos responsáveis pelo fato, ele elenca os fornecedores originários. Muito bem? Esta distinção que ele dá de tratamento entre os responsabilizáveis pelo fato e responsabilizáveis pelo vício, ele só faz essa distinção em relação a produtos. Em relação a serviço, ele usa nas duas situações a expressão fornecedor. Muito bem? Então vamos lá. Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que nós vamos estudar hoje. Diz lá, no seu caput: os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem e mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Muito bem, então nós estamos falando aqui da responsabilidade pelo vício do produto. E nós vimos ali no caput do CDC a especificação de vícios de qualidade que os tornem impróprios, inadequados, diminuam o valor ou em desacordo com as informações, e vícios também de quantidade,
nós vamos tratar da responsabilidade pelo vício nas duas situações. Responsabilidade pelo vício de qualidade, responsabilidade pelo vício de quantidade. Tá? Então vamos lá. Então, quando o produto apresenta essas inadequações, esses vícios, né? Esses problemas, o que deve o consumidor fazer? Bom, ele deve comunicar o fornecedor, assim que ele tiver conhecimento da existência desse vício. Se for um vício aparente, nós vamos ver lá quando estudarmos o artigo 26, a partir do momento que ele recebe esse produto, ele tem o prazo aí, se for um produto durável, de 90 dias para comunicar ao fornecedor, e se for um produto não durável, ele tem um prazo de 30 dias para comunicar ao fornecedor. Muito bem? Se for um vício oculto, esse prazo começará a contar a partir do momento em que ficar evidenciado esse vício. Este é um prazo de 30 ou 90 dias para que o consumidor reclame, aponte a existência do vício ao fornecedor e peça providências. E quais são as providências? Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 1º? O fornecedor ele tem a obrigação de sanar o vício. E ele tem um prazo para isso. Está lá no parágrafo 1º. Ó. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E 3. O abatimento proporcional do preço. Muito bem. Embora a menção à reparação dos danos só esteja constando do inciso 2, na realidade, nós estudamos e vimos que é um direito básico do consumidor a efetiva proteção e reparação dos danos suportados por ele. Então, em qualquer situação, não só na do inciso 2, havendo prejuízos, tendo sofrido o consumidor algum tipo de prejuízo, ele pode pedir, pleitear a reparação de danos. Então nós temos essas três opções aqui, mas a gente tem que ver aqui, lembrar que o parágrafo 1º ele dá um prazo de 30 dias. Esse é o prazo que a lei concede. Então, o comerciante, o fornecedor, o fabricante, ele tem esse prazo de 30 dias para sanar o problema, o vício do produto. E se não o fizer neste prazo de 30 dias, então o consumidor pode fazer uso de qualquer uma destas três alternativas. Lembrando que a reparação de danos sempre é possível, desde que efetivamente causados ao consumidor. O parágrafo 2º diz o seguinte: poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Então, existe essa possibilidade delas convencionarem, das partes convencionarem, a ampliação ou a redução desse prazo de 30 dias previsto no parágrafo 1º. Mas continuando aqui no parágrafo 2º, na parte final, diz o seguinte: nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Então, qual que é a preocupação do legislador? O contrato de adesão é aquele em que o consumidor não discute as condições do contrato, ou, embora discuta uma parte, não discute substancialmente o contrato com o fornecedor. Esse contrato é imposto pelo fornecedor ao consumidor. Ele pode até discutir, ter alguma liberdade de negociação, como valor, forma de pagamento, mas ele não discute substancialmente o contrato. Então esse contrato, quando ele tem essa característica, ele é caracterizado como um contrato de adesão, ou seja, o consumidor adere ou não adere a esse contrato. Muito bem? Então nesses tipos de contrato, quando houver uma convenção de modificação desse prazo previsto no parágrafo 1º, é preciso que esta convenção, esse acordo entre fornecedor e consumidor, seja consignado de forma separada, em destaque, por meio de uma manifestação expressa
do consumidor concordando com a alteração desse prazo. Muito bem? Parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Então nós temos essa situação. Quando a substituição das partes viciadas possa comprometer a qualidade ou o preço, o valor do produto, por exemplo, eu comprei um veículo e o veículo um 0 km, um carro 0 km, e o carro veio com a porta amassada. Eu poderia levar ao fornecedor para que ele reparasse esse amassado, fizesse um serviço de funilaria e pintura na porta do veículo. Só que isso necessariamente vai causar uma desvalorização do meu veículo. Por quê? Se eu for vendê-lo, ele será desvalorizado pelo comprador que identificar esta reparação. E não é difícil identificar essa reparação no caso concreto, como no caso de funilaria e pintura. Então, o que acontece? Eu tenho que a substituição da parte viciada ou a reparação do vício vai comprometer o valor do bem que eu comprei. Então, neste caso, eu posso fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º. Eu posso pedir a substituição do produto por outro idêntico, posso pedir a restituição imediata da quantia paga, ou posso pedir um abatimento proporcional. Olha, meu veículo desvalorizou por causa disso, então eu quero um abatimento proporcional. Muito bem? Então, essas são as opções. Além disso, o parágrafo 3º diz o seguinte, que quando se tratar de produto essencial para o consumidor, que ele não possa suportar, aguardar esse prazo de 30 dias, digamos, por exemplo, um consumidor enfermo que precisa de um aparelho respiratório, um aparelho que meça a sua oxigenação, a oxigenação do sangue, ou um aparelho de nebulização para alguém que tem algum problema respiratório. Então, esse produto se trata, então, de um produto essencial. E aí, ele pode fazer uso imediato das alternativas previstas no parágrafo 1º, não precisando aguardar esse prazo de 30 dias previsto aí no parágrafo 1º. Muito bem? Bom, parágrafo 4º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1, parágrafo 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante a complementação ou a restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º deste artigo. Bom, o que está dizendo esse parágrafo aqui? Que é possível ao consumidor solicitar a substituição deste produto por outro produto. E se esse produto for mais caro, ele complementa o valor, o pagamento do valor. Se o produto for mais barato, o fornecedor lhe restitui a diferença. Muito bem? Sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3. Bom, isso significa que eu não consigo, é impossível a substituição do produto por um produto idêntico, então eu posso fazer uso das alternativas dos 2 e 3, restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Muito bem? Isso aqui se refere à impossibilidade de substituição do bem. Não significa resistência, não se confundir a impossibilidade com a resistência do fornecedor em substituir esse bem. Se houver uma resistência do fornecedor, aí nós temos lá a previsão do artigo 84 do CDC. Vamos dar uma olhadinha? Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, então o consumidor entra com uma ação de obrigação de fazer para que o fornecedor seja obrigado a substituir o produto por outro idêntico. O juiz, obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A conversão da obrigação, parágrafo 1º, a conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Aí sim, então, é possível
a opção por perdas e danos. Aqui, previsão do artigo 84, quando impossível realmente o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa do artigo 287 do antigo Código de Processo Civil. Hoje, a multa está prevista no artigo 814 do novo CPC. E essa aqui é aquela multa chamada também de astrentes, né? Então, você pode entrar com uma ação contra o fornecedor. Se houver uma antecipação de tutela, você pode pedir a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação após a determinação do juiz. Então, o juiz determina que o fornecedor substitua o produto por outro idêntico. Ele tem o produto idêntico, ele não quer substituir, ele está sendo resistente. Você entrou com a ação, obrigação de fazer uma tutela, consegue uma tutela, uma antecipação de tutela, e o juiz já fixa o prazo para o cumprimento pelo fornecedor sob pena de multa diária, chamada de astrentes também. Tá bom? É essa a situação. E o parágrafo 3º diz o seguinte: sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citado o réu. Então, esse é o caso de antecipação de tutela que eu falei para vocês. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor. Olha só, ele pode fixar de ofício essa multa diária, se for suficiente ou incompatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. E parágrafo 5º, para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial, tudo para o cumprimento da obrigação, conforme a previsão do artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem? E outras situações também, em que se impossa o consumidor exigir a obrigação de fazer, como, por exemplo, a exclusão do seu nome que foi inscrito indevidamente num banco de proteção ao crédito. Né? Também é possível fazer o uso do artigo 84. Bom, vamos lá então. Parágrafo 5º do artigo 18. Nós paramos no parágrafo 4º e fomos lá para o 84, agora estou voltando ao parágrafo 5º. No caso de fornecimento de produto in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Então nós temos aqui uma atribuição de uma responsabilização ao comerciante, ao fornecedor imediato, quando não é possível identificar o produtor. Agora, esse parágrafo 5º, ele está aqui dentro da seção da responsabilidade pelo vício. Não está falando da responsabilidade pelo fato. Mas nós já vimos que toda vez, quando nós estudamos a responsabilidade pelo fato do produto, nós vimos que a princípio o comerciante é excluído. A princípio. Por quê? Quando o fornecedor originário não puder ser identificado, aí o comerciante responde. É a mesma situação, só que aqui estamos falando de produto in natura e esse dispositivo está alocado, colocado dentro da seção que trata da responsabilidade pelo vício. O parágrafo 6º traz um rol exemplificativo de situações em que o produto será considerado impróprio para o consumo. Vamos usar ele então. Parágrafo 6. São impróprios ao uso e consumo: 1. Os produtos cujo prazo de validade estejam vencidos. 2. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Então ele traz aqui um rol de produtos adulterados, avariados, produtos viciados. Situações em que o produto será considerado viciado
E diz ainda que aqueles que estão em desacordo com as normas regulamentares de fabricação também serão, de fabricação, distribuição e apresentação, também serão considerados produtos viciados. O rol tanto é exemplificativo que o inciso 3 mostra isso. Os produtos que por qualquer motivo se revelam inadequados ao fim a que se destinam, portanto também são considerados produtos impróprios ao consumo. Eu gostaria de lembrar para vocês aqui que nós temos então o tratamento do vício de qualidade, o produto que é impróprio para a finalidade, que pode causar um dano ao consumidor, que em razão de ser algum dano à sua saúde ou à sua segurança. E também, ainda como vício de qualidade, o produto que está em desacordo com as informações, inclusive publicitárias, na mensagem publicitária, como diz o artigo 18, o caput do artigo 18. Então, se você vê uma publicidade ou uma oferta, né? A publicidade é uma espécie de oferta. A oferta é o gênero. Então, você vê uma oferta sendo feita de um produto ou uma publicidade. E aí, nesta oferta ou nesta publicidade, tem uma informação de uma qualidade desse produto que na realidade ele não possui, esse produto será considerado viciado. Né? Ele tem um vício aí, porque existe uma disparidade entre a informação da oferta e da publicidade e a realidade do produto em si. Eu vou comprar lá um celular que tem um tanto de memória interna. A oferta diz que tem uma memória de 32 GB, 64 GB, e na verdade ele tem menos que isso. Esse produto é considerado um produto viciado em razão dessa disparidade. Bom, no artigo 19 nós vamos tratar do vício de quantidade. Eu vou parar esse bloco por aqui para não ficar muito extenso e já já a gente volta.